Hoje eu tô aqui para dar continuidade à nossa série de análise sobre as bandeiras dos estados brasileiros e vamos analisar mais 4 bandeiras dos estados. Será que chegou a hora do seu estado? Fica comigo porque eu sou Gabi Ferraz e você está no Vetoriza Aí. Sejam muito bem-vindos ao Vetoriza Aí, esse canal onde você aprende sem sofrer. E no vídeo de hoje eu vou continuar a nossa série analisando as bandeiras dos estados brasileiros. Se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série, eu tô colocando aqui no cartão para você assistir quando esse vídeo acabar. E no vídeo de hoje eu vou analisar mais 4 bandeiras dos estados. Eu vou seguir mais ou menos ali na ordem alfabética e vou abrir esse vídeo falando da bandeira do estado do Amazonas. O estado do Amazonas tem esse nome porque no século XVI, um explorador espanhol chamado Fernando de Orellana descobriu o rio Amazonas e estava navegando por ele até que ele topou no meio do caminho com uma tribo de indígenas, de guerreiras indígenas mulheres. Amazonas são guerreiras mulheres na mitologia grega e por isso, associando uma coisa a outra, ele batizou tanto o rio quanto aquela região de Amazonas. E como os outros estados dos quais a gente já falou aqui na nossa série, o Amazonas também teve algumas bandeiras antes dessa bandeira que hoje é oficial. Você tá vendo aí na tela agora? Essa foi a primeira bandeira do Amazonas, é uma bandeira azul e branca separada em 4 partes na diagonal. Na época do Brasil Império, as províncias elas não tinham bandeiras, com exceção das províncias litorâneas, que tinham bandeiras tanto para identificar os portos quanto para identificar os navios que estavam saindo dessas províncias. Se você não fugiu das aulas de geografia, você sabe que o estado do Amazonas, ele não está no litoral do Brasil, mas ainda assim ele ganhou uma bandeira para chamar de sua no século XIX, porque Manaus lutou do lado do Império para combater uma das várias revoltas que aconteceram no Brasil no século XIX, que foi a cabanagem ou revolta do Grão-Pará. Por ter lutado do lado do Império e ter ajudado o exército imperial a vencer os revoltosos, a Amazônia ganhou essa bandeira que você está vendo aí. E curiosamente, foi por conta de uma outra revolta, na verdade foi uma guerra civil, que o Amazonas tem essa bandeira que eles têm hoje. Então, antes de falar disso, vamos dar 2 passinhos para trás e falar da Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi um conflito civil armado que aconteceu entre 1896 e 1897, na região onde hoje há o município de Canudos, na Bahia. E a história de Canudos é a seguinte: assim como hoje o sertão da Bahia, na época do Império também sofria demais com o abandono das políticas públicas, com a seca, com a pobreza, e a população do interior da Bahia, do sertão, ela sofria demais. E como já bem disse Eduardo Bueno, inclusive eu recomendo, se você gosta de história, recomendo o vídeo dele, foi uma referência pra gente montar esse vídeo daqui. Essas são as condições ideais para grandes histórias e às vezes para as grandes tragédias. Havia um homem chamado Antônio Conselheiro, que era uma espécie de missionário, ele era um andarilho meio delirante, que começou a reunir pessoas. Eles invadiram um sítio, uma fazenda chamada Fazenda de Belo Monte, e começaram a montar ali uma espécie de comunidade. Na verdade, eles montaram uma comunidade autossustentável, onde todo mundo dividia tudo. As pessoas cultivavam alimentos, criavam animais, era uma comunidade autossustentável, autossuficiente. O Arraial de Canudos foi crescendo cada vez mais, atraindo principalmente os sertanejos que queriam escapar da pobreza, mas que eram atraídos também pela falta de diferença social que existia dentro dessa comunidade. Todo mundo era dono de tudo e todo mundo cuidava de tudo que tinha ali. E o estopim da guerra foi que o pessoal de Canudos comprou madeira de uns comerciantes em Ilhéus, pagaram pela madeira e tomaram um calote. Os comerciantes não entregaram a madeira que eles haviam comprado. O que uma pessoa faz numa situação dessa? Fica muito pau da vida. O pessoal de Canudos foi lá tomar satisfação, pegar a madeira pela qual eles tinham pago e levar lá pro arraial. E essa comunidade, que já estava incomodando muita gente pelo simples fato de existir, eles incomodavam muito a Igreja Católica por conta da figura do Antônio Conselheiro, que era quase um líder religioso ali, messiânico. Eles incomodavam os grandes latifundiários, afinal de contas eles invadiram, a propriedade, então eles tinham medo que isso pudesse acontecer com outros latifúndios que não estavam produtivos.
motivos e, claro, incomodavam muito ao governo da recém-nascida República Brasileira, que foi proclamada em 1889, porque o Antônio Conselheiro, além de tudo, era um monarquista. Ele achava que a proclamação da República tinha sido a gota d'água para a degradação do Brasil. E bom, toda essa gente poderosa que estava muito incomodada com Canudos começou a fazer investidas para ir lá e desmontar essa comunidade, esse assentamento. Foram feitas 3 tentativas da Polícia Federal do estado da Bahia de ir lá e de desmontar Canudos e eles não conseguiram. O pessoal de Canudos colocava eles para correrem em todas as situações e uma das vezes eles inclusive deixaram para trás armas, então Canudos ainda ganhou armamento no meio desse conflito. E aí o governo da República, o governo federal, ficou realmente preocupado com essa situação e começou a chamar tropas de outros estados, entre elas as tropas do Amazonas, para ir lá e para debandar aquela comunidade. E foi isso que aconteceu. Em 1897, a polícia do Amazonas se juntou ao Exército Federal e fizeram um completo massacre da população de Canudos, mataram o Antônio Conselheiro e se estima que foram mortas 25 mil pessoas nessa guerra civil. Foi realmente um massacre e se você tem interesse por isso, eu recomendo que você leia a obra Os Sertões, do Euclides da Cunha, que fala sobre esse acontecimento. E bom, o que isso tem a ver com a bandeira do Amazonas? É que para lutar em Canudos, eles desenharam essa bandeira que representava com as estrelas os municípios do Amazonas àquela altura e o vermelho representando o sangue dos soldados, o sangue derramado dos soldados que lutaram para destruir o Arraial de Canudos. Essa bandeira, ela foi mudando ao longo dos anos, eles foram acrescentando estrelas conforme a quantidade de municípios do Amazonas ia aumentando também, mas ela também era muito criticada por se parecer demais com a bandeira dos Estados Unidos. Ela segue o mesmo padrão visual, aquele cantão azul no topo com as estrelas, as faixas horizontais, tanto que foi proposta em 1967 uma outra versão de bandeira, que é essa versão que você está vendo aí, é toda verde, representando a vastidão da floresta amazônica, que cobre boa parte do território do Amazonas, as estrelinhas representando os municípios e essa faixa branca no meio ondulada representando o Rio Amazonas. Apesar de ser muito original, eu inclusive prefiro, eu acho isso daqui muito a cara do Amazonas pela predominância do verde. Não tem como a gente falar de Amazonas sem pensar na floresta, sem falar do Rio Amazonas. Eu gosto muito dessa versão, mas ela não foi aceita, ela foi derrubada. E aí, em 1982, eles decidiram oficializar como bandeira do Amazonas aquela versão original que foi levada para Canudos, com as 25 estrelas representando os 25 municípios que o Amazonas tinha na época do conflito. Hoje em dia, só para você saber, o Amazonas tem 62 municípios. Do Amazonas, a gente vai para Bahia, que foi o palco da Guerra de Canudos e que tem uma bandeira também que é carregadíssima de história. Falei para vocês que o século XIX foi uma época repleta de conflitos, de revoltas na história brasileira, e a Bahia concentrou algumas dessas grandes revoltas que aconteceram, como, por exemplo, a Revolta dos Alfaiates, que é também conhecida como Conjuração Baiana, que, como o nome indica, foi uma revolta onde tinham muitos trabalhadores populares, principalmente alfaiates, mas não só. Tinham escravos, tinham ex-escravos, sapateiros, bordadores, que estavam lutando por emancipação, pela proclamação de uma república e por melhores qualidades de vida, e que se inspiravam muito no rebuliço que estava acontecendo no mundo do fim do século XVIII para o século XIX. Os acontecimentos como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a independência do Haiti, deram um super gás para esses movimentos, para que essas revoltas acontecessem. Foi o caso da Conjuração Baiana, que tinha uma bandeira que estava inspirada nesses ideais. Então eles tinham essa bandeira que você está vendo aí, que era dividida em 3 palas, que são essas faixas verticais, nas cores da Revolução Francesa, que são chamadas as cores libertárias: o azul, o vermelho e o branco. Obviamente, a Conjuração Baiana, a Revolta do Guanás e todas as outras revoltas desse período foram devidamente abafadas e contidas pelo governo imperial, até que em 1889, como eu falei, é proclamada a República Brasileira através também de um golpe. A história do Brasil é repleta de golpes de Estado. Estabelecida a República no Brasil, o governador da Bahia decide propor uma bandeira para o
estado da Bahia, que vai ser essa bandeira que a gente tem até hoje e que você tá vendo aí na tela. Essa bandeira propõe um resgate dessas bandeiras anteriores, da bandeira da Conjuração Baiana e também de bandeiras dessas outras revoltas, desses outros movimentos que eu citei antes. E ela tem também uma inspiração e uma homenagem à Inconfidência Mineira nesse triângulo que está presente nesse cantão superior esquerdo. O triângulo, ele também está relacionado às ideias iluministas da Revolução Francesa, à igualdade, à liberdade e à fraternidade. Então a gente pode dizer que a bandeira da Bahia é uma bandeira republicana por excelência. E bom, da Bahia a gente vai dar uma olhadinha na bandeira do Ceará. Tem um seguidor que comentou no outro vídeo das bandeiras e ele falou que estava curioso para saber por que a bandeira do Ceará era tão cópia da bandeira do Brasil, e a gente vai falar sobre isso. E do mesmo jeito, eu tenho repetido isso a cada bandeira, essa não foi a primeira bandeira do Ceará. O Ceará tinha uma bandeira quadriculada que você tá vendo aí na tela, que foi uma bandeira não oficial, que era usada desde a época que o Ceará era uma província. Mas se você lembra do que eu falei na bandeira do Amazonas, as províncias costeiras, elas tinham uma bandeira que identificasse os portos e os navios. Então o Ceará tinha essa bandeira que a gente tá vendo aí agora. E aí, muitos anos depois, no fim do século XIX, início do século XX, um comerciante chamado João Tiburcio Albano desenhou por conta própria uma bandeira para pendurar na porta da fazenda dele. Ele era um comerciante também, um rico dono de terras lá no Ceará. Então ele desenhou essa nova proposta para uma bandeira do Ceará junto da bandeira do Maranhão, que ficava flamulando também ali na porta da fazenda, que era o estado da mulher dele, da esposa dele. E aí a bandeira é essa que você tá vendo aí. Ela parece com a bandeira do Brasil, mas a inspiração dela não foi a bandeira da República, mas sim a bandeira do Império, que é muito parecida com a bandeira do Brasil que a gente tem hoje em dia. O João Tiburcio Albano era um monarquista, então eu acho que ele quis fazer uma homenagem ao Império. O Brasil já era uma república a essa altura, mas ele propôs uma bandeira para o Ceará que tinha uma inspiração direta à bandeira do Brasil imperial. E aí essa bandeira tinha o brasão do Ceará, que é o mesmo que a gente tem hoje em dia, vocês vão ver. Tinha a fortaleza no topo. O Ceará, na época da província, tinha diversas fortalezas para proteger o território da invasão de piratas. E ele tinha o losango da bandeira imperial, que é esse losango que quase extrapola a área verde do fundo. Essa bandeira foi usada de 1922 até 1967, com exceção do período do Estado Novo que eu citei no outro vídeo, onde Getúlio Vargas proibiu o uso de símbolos municipais, estaduais, até que em 1967 foram propostas algumas mudanças para uma versão de bandeira que durou até 2007, e em 2007 é que a gente tem essa bandeira que a gente tem hoje. As mudanças que foram feitas basicamente foram a retirada daqueles ramos de fumo e de algodão que estavam em volta do brasão, a diminuição da quantidade de estrelas. A gente tem 7 estrelas hoje em dia representando as 7 micro-regiões do Ceará. Temos aqui essa árvore que é a carnaúba, que é grande fonte de riqueza para o estado. Temos essa construção em branco que é o farol de Mucuripe, e temos os 4 elementos da natureza: o fogo representado pelo sol, a água pelo mar, o pássaro representando o ar e a terra. Já comentei aqui antes em outro vídeo que eu não lembro qual, eu não amo bandeiras que tem brasão, porque eu acho que fica um pouco confuso a quantidade de informação que você tem pequenininha ali no meio, mas entendo o porquê delas estarem ali. Eu até citei isso no vídeo anterior das bandeiras. A gente não pode analisar essas bandeiras só pela ótica do gosto, não gosto, bonito, feio, porque tudo que tá aqui tem uma razão de existir. Então, sobre a bandeira do Ceará é isso. Vamos para a última bandeira do nosso vídeo, mas antes de eu partir para ela, quero te lembrar, tá na hora de você deixar o seu joinha nesse vídeo, de você compartilhar esse vídeo com alguém que possa curtir esse conteúdo e te convidar para ser um membro apoiador aqui do canal. Agora a gente tem um clubinho Vetoriza Aí, e por só R$ 7,99 todo mês você ganha um monte de vantagem legal. Você ganha um vídeo extra a cada semana, você tem direito de assistir os vídeos antes de todo mundo, e você entra pro nosso grupo ultra secreto do WhatsApp, onde a gente fofoca, onde a gente troca informação, troca dica de job. Então clica aqui embaixo em Seja Membro e vem apoiar o trabalho da gente. A última bandeira que eu vou analisar hoje é a bandeira do Distrito Federal.
general. Assim como a capital, Brasília, essa também é uma bandeira modernista, porque foi uma bandeira proposta por um poeta chamado Guilherme de Almeida. Ele era um poeta que participou da Semana de Arte Moderna de 1922, que gostava também de desenhar brasões, e ele propôs essa bandeira que você está vendo aí na tela agora. E assim como todas as outras, essa daqui é uma bandeira que está repleta de simbolismo. O fundo branco, como você já pode imaginar, ele representa a paz e a harmonia. O quadrado verde está aqui para representar o mapa do Distrito Federal, porque o Distrito Federal ele é quadradinho. Então o quadrado verde está aí representando as dimensões geográficas do distrito. A cruz que a gente tem no centro da bandeira é chamada da Cruz de Brasília. Ela faz referência a diversas cruzes ou diversas citações da cruz na história do Brasil. Ela tem relação com os dois primeiros nomes que o Brasil teve, que foi Ilha de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz. Ela faz referência também à primeira missa que foi rezada no Brasil. Ela também indica os 4 pontos cardeais e a descentralização do poder, o poder que sai de Brasília para cuidar de todo o Brasil, de todos os estados brasileiros. E ela é cruz, mas também é flecha. Essas pontas de flecha também querem evocar a herança indígena do Brasil. Pessoalmente, eu não gosto muito dessa bandeira. Na pesquisa, eu descobri que antes, até 1969, Brasília tinha uma outra bandeira, que é essa que você tá vendo aí, que é uma bandeira azul e branca com um retângulo no meio, trazendo pilotis do Palácio da Alvorada. Eu gosto mais dessa versão. Se eu tivesse que escolher, dizer qual seria a bandeira do Distrito Federal, eu acho essa daqui mais interessante. Embora a outra faça referência ao mapa do Distrito Federal, também a arquitetura do plano piloto, né, que é no formato de um pássaro, que também lembra um pouco uma cruz. Eu acho muito legal ter a imagem dos pilotis, porque Brasília é essa cidade que foi construída do zero. É uma cidade que tem uma herança arquitetônica gigante por conta do Oscar Niemeyer. Então eu acho que era justo que isso tivesse retratado na bandeira. Enfim, comenta aqui com a sua opinião se você acha que é melhor a bandeira que a gente tem hoje. E ajuda engajando nesse vídeo pra gente continuar a série das bandeiras, tá bom? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!